a pequena cidade de Alto Verde nunca viu algo assim. O sol ardia no céu, mas o clima era de tempestade. As ruas, normalmente cheias de risos e tráfego, estavam desertas, sufocadas pelo desespero. O tecido social se desfiava, e os murmúrios de milagres esperados reverberavam nas paredes da velha igreja. Entre as sombras, um cowboy magnata da pecuária caminhava lentamente em direção ao centro da cidade. Ele era John McBride, o milionário que todos temiam e respeitavam, mas na verdade ele se sentia mais sozinho do que nunca. Naquele dia fatídico, enquanto o coração da cidade batia com cada pedaço de esperança dilacerada, algo surpreendente aconteceu. Em uma esquina, encolhida e faminta, estava uma jovem mendiga. Seu olhar era triste e vazio. Seus olhos eram como poços profundos que guardavam segredos obscuros. John parou. Algo a atraía nela. Algo familiar. O mundo girava à sua volta. Mas você não se parece com ninguém aqui, ele murmurou, um nó se formando em sua garganta. E quando a jovem ergueu o olhar, um fio de reconhecimento cruzou o espaço entre eles. Os murmúrios da multidão se desfizeram em um silêncio quase sagrado. A cidade inteira parecia prender a respiração enquanto John lutava contra as emoções. Essa jovem, destituída e perdida, era sua filha. A filha que ele nunca tivera coragem de buscar. O passado voltou à tona com a força de um tufão, trazendo à luz velhas feridas e arrependimentos. Um peso imenso se instalou em seu peito. O homem que negociava gado e dinheiro estava agora diante de sua dor mais profunda. Ele se lembrava da noite em que perdeu tudo, de como afastou sua família em nome do sucesso. E agora, o que tinha em troca? Uma vida de solidão e frieza, e uma filha que não conhecia. As lágrimas começaram a escorregar pelas bochechas da jovem. Era um espelho de suas mágoas, suas expectativas não atendidas. Mas como tudo que reluz não é ouro, um antagonista astuto, Marco, um antigo amigo de John, estava à espreita. Ele viu a brecha e planejava usar isso para seu próprio benefício. Sabia que John, mesmo sendo um magnata, era frágil sob aquela armadura de gelo. E enquanto os cidadãos de Alto Verde observavam, esperavam e oravam por um milagre, Marco se preparava para manipular a situação. Ele tinha suas próprias intenções malignas. John tremia. A ideia de se abrir, de se mostrar vulnerável, era como caminhar sobre vidro quebrado. Ele queria gritar, dizer que sentia a dor do tempo perdido, mas os medos o engoliam. Em um momento que deveria ser de reencontro, o desespero ameaçava tomar conta. O passado não o deixava em paz. E a cidade, com seus olhares ansiosos, apenas intensificava a pressão em seu coração. Vai ser melhor assim, pensou ele, enquanto a jovem mendiga se afastava, derrotada, sem entender o que estava acontecendo. O desafio de encontrar paz em meio ao caos nunca pareceu tão palpável, e tudo o que ele precisava fazer agora era decidir se colocaria de lado a fachada de magnata ou emergiria das sombras como um pai. Mas da escuridão, um segredo obscuro começou a se revelar, ameaçando explodir em suas vidas. O que John faria? O tempo estava se esgotando. E na cidade angustiada, a resposta estava mais longe do que nunca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta, NN, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol ainda queimava o céu enquanto John McBride lutava contra as emoções que o consumiam. A jovem mendiga havia se afastado, e o desespero a acompanhava.
Seus passos hesitantes ecoavam na rua deserta. Mas algo estalou dentro dele como se um raio o tivesse atingido. Num momento de clareza aguda, uma lembrança cortante atravessou sua mente, como um flash de luz em meio à escuridão. A jovem não era apenas uma mendiga, era mais do que sua filha perdida. Era também o símbolo de tudo que ele tinha desperdiçado. Os olhos dela refletiam suas próprias frustrações, suas próprias escolhas erradas. Mas enquanto John tentava reunir a coragem, um grito aterrador cortou a atmosfera pesada. "Queimou!" Uma mulher gritou, apontando para o céu. O olhar da multidão se virou para onde a mão dela indicava, e o horror tomou conta de Alto Verde. Uma fumaça espessa e negra começava a se elevar de uma velha fazenda no fim da cidade. Era Fazzy. Suas lembranças de uma infância passada ali, brincando sob o sol quente, agora pareciam um pesadelo. A imagem de sua filha desaparecia em meio ao pânico crescente. O cheiro de fumaça, calor e caos tomava a cena rapidamente. "Meu Deus!" ele murmurou, indo em direção ao fogo. O murmúrio da multidão virou um clamor coletivo. "Vamos!" ele ordenou, já quase correndo. No caminho, sua mente girava. Como aquilo havia acontecido? Marco, a imagem do antigo amigo se esgueirando pelas sombras, voltou à sua mente, com um sorriso traiçoeiro. Ele sabia que havia algo mais. Havia mais nessa história. John chegou até a fundação em chamas. O calor o atingiu como uma parede, e a visão era de arrepiar. As chamas devoravam tudo. Ele viu pessoas tentando apagar o fogo, mas era inútil. "Não, não!" A angústia cresceu, e uma ideia absurda surgiu. "Meus registros! Tudo que construí!" Mas logo ele ouviu gritos. O peso da culpa o atingiu. Antes que pudesse agir, algo mais chocante aconteceu. Uma figura surgiu das chamas, uma mulher, cercada por fumaça. Se debatia com um braço estendido. Era a jovem mendiga. O olhar dela, furioso e desesperado, estava fixado em John. "Pai, você me abandonou!" O grito dela se misturou com o rugido das chamas e, pela primeira vez, John entendeu. Não era apenas uma coincidência, era um plano. O fogo, o desespero, tudo tinha um propósito, e a revelação o atingiu como um soco no estômago. Ela sabia. Como poderia saber? O chão parecia tremer. Ele não podia ver mais nada. A multidão agora estava paralisada, olhando para a cena, e o silêncio se tornou ensurdecedor. "O que você fez?" John gritou, não sabendo se falava para a filha ou para o fogo que destruía sua vida. Nesse momento, Marco apareceu na borda do incêndio, um sorriso irônico no rosto. "Agora você tem que escolher, John, sua riqueza ou sua carne e osso." Sua voz era como veneno. O olhar de John se transformou em desespero total. As chamas continuavam a devorar, e a verdade estava se revelando como um crime terrível. Ele estava cercado pela fumaça e pelos fantasmas de suas decisões. No fundo, ele sabia que aquela escolha poderia não ser apenas entre salvar uma fazenda, mas algo muito mais profundo: salvar a si mesmo, ou salvar a filha que nunca conheceu. A tensão pairava no ar como a fumaça, e o que aconteceria a seguir estava além da imaginação. A cidade em silêncio parecia esperar. O que John faria agora? A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. John McBride sabia que precisava agir rápido. O olhar da jovem mendiga, sua filha perdida, queimava em sua memória enquanto ele corria em direção às chamas. O desespero o consumia. O grito dela ainda ecoava. "Pai, você me abandonou!" A verdade nua o golpeou como um punho. Ele havia feito isso. E agora, diante da escolha entre sua riqueza e a vida dela, o que ele deveria fazer? Mas antes que tivesse tempo para decidir, algo inesperado aconteceu. Um estrondo forte como um trovão abalou o chão sob seus pés. John parou, uma sensação de pavor o engolindo. O fogo havia atingido os galões de combustível que guardava na fazenda. A explosão lançou destroços para todos os lados, e o calor aumentou instantaneamente.
A fumaça espessa se misturava com o caos, cobrindo tudo em um manto de tragédia. "Saia da frente!" John gritou, tentando afastar a multidão paralisada. As pessoas gritavam, algumas corriam em busca de abrigo, mas ele não podia deixar de olhar para sua filha, e ao olhar novamente, foi como se tudo desmoronasse. Ela estava cercada, as chamas ameaçando devorá-la. "Pai, ajude!" O grito dela foi cortado pelo rugido do fogo. A imagem dela, tão próxima, quase ao alcance de suas mãos, repleta de medo e raiva, fez seu coração apertar. Mas mesmo assim, uma sombra de dúvida passou por sua mente. Como ela sabia que era sua filha? Como poderia ter ficado ali, naquele lugar, naquele momento? E então, em meio ao inferno, um novo grito se ergueu. "Marco, é você?" John virou a cabeça e viu Marco se aproximando da cena com um sorriso satisfeito nos lábios. "Você sempre soube, não é? Sempre soube quem ela é." "Eu nunca!" John gritou, mas as palavras não saíram. Marco avançou, seus olhos cheios de uma frieza que John conhecia muito bem. "Sim, John, ela é sua. Depois de tudo que você perdeu, não quer mesmo fazer o seu papel como pai?" As palavras de Marco eram como facadas. John não queria acreditar. E enquanto a verdade começava a engolir sua sanidade, a jovem mendiga gritou novamente, agora com um desespero combinado com uma fúria imensa. "Você não pode me deixar aqui. Você não sabe o que eu fiz por você. Você não sabe o que eu sou." A multidão se aproximou. As vozes se misturavam em murmúrios apavorados. "E que ela quer dizer?" alguém perguntou. John mal conseguia respirar. O fogo se intensificava e ele sentiu as chamas dançarem perigosamente perto. O horror tomou conta. "O que você fez?" Ele disparou na direção dela, ignorando Marco, ignorando a fumaça. "O que você esconde?" E nesse momento, com o peso de todos os segredos pairando acima deles, algo deu errado. Um teto desabou e uma chuva de escombros caiu entre John e a jovem. Um grito ensurdecedor cortou a noite. Quando a poeira assentar, quem estaria de pé? John gritou, mas sua voz se perdeu entre o caos. Ele não sabia se conseguiria resgatar a filha que não conhecia, mas a verdade era que algo maior estava em jogo. Um plano que nem mesmo Marco poderia controlar. Com a cidade em estado de choque, ele se perguntou qual era o verdadeiro caráter da jovem diante dele. A angústia fluiu como um rio turbulento. A resposta estava mais distante do que nunca, e tudo que John McBride sabia agora era que ninguém sairia intocado daquele incêndio, e que na fumaça, segredos ainda mais obscuros estavam prestes a emergir. O teto desabou com um estrondo, levantando uma nuvem de poeira e escombros. John McBride hesitou. O coração dele batia pesado, quase parando. O olhar dele fixou-se em meio à confusão. A jovem mendiga estava do outro lado, cercada por chamas, mas algo em seu olhar mudou. Tornou-se feroz. Ela gritou novamente, mas agora havia um eco de autoridade na voz dela. "Eu sou a razão pela qual você está aqui." "Como assim?" John berrou, a fumaça encobrindo sua visão. As palavras dela ecoavam na sua cabeça. Ele sentia seu mundo desmoronar, tão rápido quanto a fazenda ardia. Não poderia ser verdade. Você não pode ser real. Mas ela avançou, ignorando o calor e a fumaça, como se uma força invisível a empurrasse diante do fogo. "Eu sou sua filha. Você me abandonou, e agora o que você vai fazer?" O desespero transparecia, mas havia algo mais, algo que John não conseguiu identificar. Marco não pôde deixar passar aquilo. Com um sorriso maligno, ele se aproximou como se fosse o maestro de uma sinfonia caótica. "Viu? A verdade sempre se revela, John. Você nunca a queria, e agora ela é tudo o que você tem." A jovem olhou para Marco, a raiva em seus olhos atingindo um novo nível. "Você não sabe de nada, Marco." O clima mudou. A multidão começou a murmurar, confusa com aquela troca intensa. O que estava acontecendo? "Então você não é só uma mendiga.
murmurou John, cada palavra pesada como uma âncora. Você está dizendo que você sempre soube? Nesse momento, o fogo atrás da jovem se intensificou. As chamas dançavam como se tivessem vida própria. E em um instante, a verdade surgiu de dentro dela como uma tempestade. Não sou só sua filha. Eu sou também a única que pode salvar sua vida e sua fortuna. As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer chamas. John sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer com isso? A cidade, agora em estado de choque, observava atentamente, cada pessoa se perguntando por que tudo aquilo acontecia. Eu sou a legítima herdeira, a jovem declarou, a emoção fervendo em suas veias. E seu amigo Marco? Ele sempre soube. Ele quer que você perca tudo. Um grito de terror percorreu a multidão. John olhou para Marco, que agora estava pálido, mas seu sorriso voltou. Acha mesmo que tudo isso foi por acaso? Eu nunca quis ver você feliz, John. Sempre quis vê-lo sofrer. Essa é a sua condenação. A adrenalina subiu. John lutou contra a fumaça, a verdade brutal criando um nó na sua garganta. Como você pôde? Como você me deixou acreditar que era só uma mendiga? Porque eu tinha que proteger o que era meu, o que é meu por direito. A jovem chorava agora, misturando lágrimas com a fumaça. Era tudo confuso. A cidade estava em silêncio. Cada um estava compenetrado na cena diante deles. E então, algo ainda mais explosivo aconteceu. A estrutura da fazenda estremeceu e, em um instante, uma porção do telhado colapsou, separando John da jovem. Ele gritou enquanto ela desaparecia na nuvem de fumaça. Não! Não! Seu filho, sua filha. Os escombros caíram, criando uma barreira. John estava cercado pela fumaça e pelo caos. Ele se sentia cativo, preso entre a escolha de socorrer a única pessoa que poderia redimi-lo e a verdade devastadora que a cidade agora tinha em suas mãos. Marco, impassível, sorria. A ideia de perda e traição o ameaçava como as chamas ao seu redor. Agora, você está sem opções, John. O que você vai fazer? As chamas iluminavam a cena, mas os olhos de John estavam nas sombras. O fogo, as escolhas, os segredos, tudo que John pensava que sabia estava prestes a desmoronar. A verdade estava tão próxima e, no entanto, tão distante. Com a cidade em silêncio, ele se perguntou o que era real, o que ele realmente perdera, e o que ainda poderia fazer para salvar a filha que não conhecia, antes que tudo se apagasse. A tensão pairava no ar, e nenhuma resposta parecia à vista. O teto desabou com um estrondo, levantando uma nuvem de poeira e escombros. John McBride hesitou. O coração dele batia pesado, quase parando. O olhar dele fixou-se em meio à confusão. A jovem mendiga estava do outro lado, cercada por chamas, mas algo em seu olhar mudou. Tornou-se feroz. Ela gritou novamente, mas agora havia um eco de autoridade na voz dela. Eu sou a razão pela qual você está aqui. Como assim? John berrou, a fumaça encobrindo sua visão. As palavras dela ecoavam na sua cabeça. Ele sentia seu mundo desmoronar tão rápido quanto a fazenda ardia. Não poderia ser verdade. Você não pode ser real. Mas ela avançou, ignorando o calor e a fumaça, como se uma força invisível a empurrasse diante do fogo. Eu sou sua filha. Você me abandonou e agora, o que você vai fazer? O desespero transparecia, mas havia algo mais, algo que John não conseguiu identificar. Marco não pôde deixar passar aquilo. Com um sorriso maligno, ele se aproximou, como se fosse o maestro de uma sinfonia caótica. Viu? A verdade sempre se revela, John. Você nunca a queria, e agora ela é tudo o que você tem. A jovem olhou para Marco, a raiva em seus olhos atingindo um novo nível. Você não sabe de nada, Marco. O clima mudou. A multidão começou a murmurar, confusa com aquela troca intensa. O que estava acontecendo? Então você não é só uma mendiga, murmurou John. Cada palavra pesada como uma âncora.
Você tá dizendo que você sempre soube? Nesse momento, o fogo atrás da jovem se intensificou. As chamas dançavam como se tivessem vida própria. E em um instante, a verdade surgiu de dentro dela como uma tempestade. Não sou só sua filha. Eu sou também a única que pode salvar sua vida e sua fortuna. As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer chamas. John sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer com isso? A cidade, agora em estado de choque, observava atentamente, cada um se perguntando por que tudo aquilo acontecia. Eu sou a legítima herdeira, a jovem declarou, a emoção fervendo em suas veias. E seu amigo Marco, ele sempre soube. Ele quer que você perca tudo. Um grito de terror percorreu a multidão. John olhou para Marco, que agora estava pálido, mas seu sorriso voltou. Acha mesmo que tudo isso foi por acaso? Eu nunca quis ver você feliz, John. Sempre quis vê-lo sofrer. Essa é a sua condenação. A adrenalina subiu. John lutou contra a fumaça, a verdade brutal criando um nó na sua garganta. Como você pôde? Como você me deixou acreditar que era só uma mendiga? Porque eu tinha que proteger o que era meu. O que é meu por direito. A jovem chorava agora, misturando lágrimas com a fumaça. Era tudo confuso. A cidade estava em silêncio. Cada um estava compenetrado na cena diante deles. E então, algo ainda mais explosivo aconteceu. A estrutura da fazenda estremeceu e, em um instante, uma porção do telhado colapsou, separando John da jovem. Ele gritou enquanto ela desaparecia na nuvem de fumaça. Não! Não! Seu filho, sua filha! Os escombros caíram, criando uma barreira. John estava cercado pela fumaça e pelo caos. Ele se sentia cativo, preso entre a escolha de socorrer a única pessoa que poderia redimi-lo e a verdade devastadora que a cidade agora tinha em suas mãos. Marco, impassível, sorria. A ideia de perda e traição o ameaçava como as chamas ao seu redor. Agora você está sem opções, John. O que você vai fazer? De repente um grito agudo atravessou o ar, como um rasgo na noite. Não, não! Pare com isso! Era uma voz familiar, a mãe de John. Ele não a via há anos. Seu coração disparou e o chão pareceu tremer sob seus pés. Mãe! A figura dela surgiu na entrada, com um olhar de desespero. Eu não queria que você soubesse assim. Ela ergueu as mãos e uma onda de energia parecia emanar dela. John, tudo isso é um erro. O olhar de John se virou para Marco, que agora parecia ter perdido o controle. O quê? O que você quer dizer com isso? Mas antes que ela pudesse responder, um brilho ofuscante irrompeu da fumaça, iluminando a noite. Com um estrondo que fez todos se agacharem, um rastro de luz cortou o céu. As chamas retrocederam como se tivessem medo, revelando uma verdade ainda mais sombria. A verdade sobre quem realmente eram e o que todo aquele desastre significava. A mãe de John sabia mais do que deixara transparecer, e a cidade em pedaços agora tinha muito mais a revelar do que qualquer um podia imaginar. O que viria a seguir? John teve certeza de que o destino dos dois estava entrelaçado de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. A urgência se intensificava, e entre as chamas e a fumaça, a dúvida pairava como uma sombra de um futuro incerto. O calor e a fumaça pareciam se entrelaçar em uma dança macabra, como se o próprio ar estivesse pegando fogo. John ficou paralisado, seus olhos fixos na figura da mãe, que agora parecia mais uma sombra do que uma mulher. O chão tremeu com a reverberação da explosão, mas o que realmente o abalou foi a revelação que estava prestes a desmoronar sobre ele. Você não deveria estar aqui, ele gritou, a voz cheia de pânico. Você não pode ficar no meio disso. A mãe de John, com os olhos cheios de um desespero profundo,
olhou ao redor, como se quisesse retirar o filho daquela situação. Eu vim para te proteger. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Que verdade? Ele disparou, sentindo o nó em sua garganta crescer. A jovem mendiga continuava lá, cercada pelas chamas, e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. John, você não é quem você pensa que é. Ninguém é. A voz da mãe era como um sussurro entre gritos e estalos de madeira que queimava. Ele sentiu o coração acelerar. Aposto que você não sabia que a verdadeira herança do seu pai não estava nas fazendas, mas no que ele fez. E a jovem, ela é só uma parte disso. As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer chamas. Ele não entendia. Como assim? O que você quer dizer com isso? Quem ela é de verdade? Então, como se uma verdade reprimida estivesse prestes a emergir, Marco deu um passo à frente. É isso, John. Sua mãe sempre soube. A verdade é que tudo pode ser seu se você fizer a escolha certa. A multidão ao redor agora estava em estado de choque. Pessoas murmuravam, trocavam olhares confusos. Alguém sussurrou: "Mas quem é ela realmente?" A jovem mendiga começou a empurrar os destroços. A determinação em seus olhos crescia. Mas antes que pudesse sair, uma sombra se abateu sobre eles. Da explosão, outra parte do telhado desabou, e ela caiu, gritando: "Pai, não!" John saltou, mas Marco o segurou pelo braço. "Deixa! Você não pode salvá-la!" E naquele instante, o passado e o presente colidiram. A mãe de John olhou diretamente em seus olhos, e uma faísca de reconhecimento brilhou entre eles. "Você precisa escolher, John. A verdade pode ser a sua salvação, mas isso será doloroso." As palavras dela o atravessaram. Ele se virou para Marco, que tinha um sorriso triunfante. "Você estava por trás disso tudo, não é?" "Ah, John, sempre fui. E agora você precisa decidir se quer continuar nessa ilusão ou abraçar a verdade." A multidão pressionava, segurando a respiração, todos esperando um milagre ou um desfecho. E então, sem aviso, uma explosão ainda maior sacudiu o lugar. John olhou para sua mãe, e em uma fração de segundo, tudo passou diante de seus olhos. Ela apontou para o que restava da fazenda. "A verdade está escondida lá. Você precisa descobrir antes que tudo acabe." O olhar de John se voltou para a fumaça, e os gritos da jovem ecoaram em sua mente. Neste instante de crise, tudo ficou claro e opaco ao mesmo tempo. Tudo que ele acreditou ser real estava prestes a se desfazer como a fumaça no ar. A cidade assistia em silêncio, todos paralisados, sem saber o que pensar. Os rostos emudeciam, já não podiam distinguir quem era o inimigo ou o aliado, enquanto John lutava contra a tempestade de revelações. O que mais ele não sabia? "Escolha, John." A voz da mãe ressoou com força. "Escolha antes que seja tarde demais." E entre o pânico das chamas e a angústia das verdades a serem reveladas, ele percebeu que o que estava em jogo não era apenas a vida de sua filha, mas a própria essência de quem ele era. O que viria a seguir? E a verdadeira natureza da sua herança? A tensão continuava a ficar insuportável, e no fundo, John sabia que não teria como escapar da tempestade que se aproximava. O calor e a fumaça pareciam se entrelaçar em uma dança macabra, como se o próprio ar estivesse pegando fogo. John ficou paralisado, seus olhos fixos na figura da mãe, que agora parecia mais uma sombra do que uma mulher. O chão tremeu com a reverberação da explosão, mas o que realmente o abalou foi a revelação que estava prestes a desmoronar sobre ele. "Você não deveria estar aqui!" ele gritou, a voz cheia de pânico. "Você não pode ficar no meio disso!" A mãe de John, com os olhos cheios de um desespero profundo, olhou ao redor, como se quisesse retirar o filho daquela situação. "Eu vim para te proteger. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." "Que verdade?" ele disparou, sentindo o nó em sua garganta crescer. A jovem mendiga continuava lá, cercada pelas chamas, e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. "John, você não é quem você pensa que é. Ninguém é."
A voz da mãe era como um sussurro entre gritos e estalos de madeira que queimava. Ele sentiu o coração acelerar. Aposto que você não sabia que a verdadeira herança do seu pai não estava nas fazendas, mas no que ele fez. E a jovem? Ela é só uma parte disso. As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer chamas. Ele não entendia. Como assim? O que você quer dizer com isso? Quem ela é de verdade? Então, como se uma verdade reprimida estivesse prestes a emergir, Marco deu um passo à frente. É isso, John. Sua mãe sempre soube. A verdade é que tudo pode ser seu, se você fizer a escolha certa. A multidão ao redor agora estava em estado de choque. Pessoas murmuravam, trocavam olhares confusos. Alguém sussurrou, mas quem é ela realmente? A jovem mendiga começou a empurrar os destroços. A determinação em seus olhos crescia. Mas antes que pudesse sair, uma sombra se abateu sobre eles. Da explosão, outra parte do telhado desabou, e ela caiu, gritando, "Pai, não!" John saltou, mas Marco o segurou pelo braço. "Deixa! Você não pode salvá-la!" E naquele instante, o passado e o presente colidiram. A mãe de John olhou diretamente em seus olhos, e uma faísca de reconhecimento brilhou entre eles. Você precisa escolher, John. A verdade pode ser a sua salvação, mas isso será doloroso. As palavras dela o atravessaram. Ele se virou para Marco, que tinha um sorriso triunfante. Você estava por trás disso tudo, não é? Ah, John, sempre fui. E agora você precisa decidir se quer continuar nessa ilusão ou abraçar a verdade. A multidão pressionava, segurando a respiração, todos esperando um milagre ou um desfecho. E então, sem aviso, uma explosão ainda maior sacudiu o lugar. John olhou para sua mãe e, em uma fração de segundo, tudo passou diante de seus olhos. Ela apontou para o que restava da fazenda. A verdade está escondida lá. Você precisa descobrir antes que tudo acabe. O olhar de John se voltou para a fumaça, e os gritos da jovem ecoaram em sua mente. Neste instante de crise, tudo ficou claro e opaco ao mesmo tempo. Tudo o que ele acreditou ser real estava prestes a se desfazer como a fumaça no ar. Então o inesperado aconteceu. Uma presença se aproximou. Uma figura familiar, sua irmã, Laura, que ele acreditava estar morta. "John, eu não posso acreditar que você está aqui", ela gritou, as chamas refletindo em seu rosto marcado pelo sofrimento. "Eu tentei te proteger, mas o que você precisa saber é que a verdade não é o que você pensa." As palavras dela foram um golpe. O chão sob seus pés parecia desaparecer. "Laura? Mas eu pensei que você tivesse morrido." O grito dele era um misto de alegria e confusão. Foi uma armadilha. Marco queria nos separar. Ele sabe quem somos e o que temos. A urgência em sua voz ecoou na mente de John. A jovem não é só uma mendiga. Ela é parte da nossa família. Não apenas sua filha, mas minha irmã. O que estava acontecendo? A cidade estava em um estado de turbilhão. Olhares estavam fixos em John, atordoados pela revelação. A jovem mendiga era mais do que ele jamais poderia imaginar. "Laura, você está falando sério? Como isso é possível?" A mente de John girava. Os laços que ele pensava que tinha se rompido estavam mais confusos do que nunca. Isso explica tudo. Marco sempre esteve por perto, manipulando nossas vidas. "Sim, e se não escolhermos agora, todos nós estamos perdidos", gritou Laura, enquanto as chamas consumiam o que restava da fazenda. Uma nova verdade emergia, e John se sentiu preso no olho do furacão. O que ele faria? E que isso significava para ele, da sua família? O desespero tomou conta enquanto Marco sorriu lá do fundo, como se estivesse esperando essa revelação. Entre as chamas, tudo estava em jogo. O destino deles estava entrelaçado em uma trama que eles mal podiam compreender. E a cidade em chamas ainda guardava muitos segredos. O que mais estava por vir? A tensão crescia e o dilema de salvar ou perder estava mais claro do que nunca.
O calor e a fumaça pareciam se entrelaçar em uma dança macabra, como se o próprio ar estivesse pegando fogo. John ficou paralisado, seus olhos fixos na figura da mãe, que agora parecia mais uma sombra do que uma mulher. O chão tremeu com a reverberação da explosão, mas o que realmente o abalou foi a revelação que estava prestes a desmoronar sobre ele. "Você não deveria estar aqui!" ele gritou, a voz cheia de pânico. "Você não pode ficar no meio disso!" A mãe de John, com os olhos cheios de um desespero profundo, olhou ao redor, como se quisesse retirar o filho daquela situação. "Eu vim para te proteger. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais." "Que verdade?" Ele disparou, sentindo o nó em sua garganta crescer. A jovem mendiga continuava lá, cercada pelas chamas, e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. "John, você não é quem você pensa que é. Ninguém é." A voz da mãe era como um sussurro entre gritos e estalos de madeira que queimava. Ele sentiu o coração acelerar. "Aposto que você não sabia que a verdadeira herança do seu pai não estava nas fazendas, mas no que ele fez. E a jovem, ela é só uma parte disso." As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer chamas. Ele não entendia. "Como assim? O que você quer dizer com isso? Quem ela é de verdade?" Como se uma verdade reprimida estivesse prestes a emergir, Marco deu um passo à frente. "É isso, John. Sua mãe sempre soube. A verdade é que tudo pode ser seu, se você fizer a escolha certa." A multidão ao redor agora estava em estado de choque. Pessoas murmuravam, trocavam olhares confusos. Alguém sussurrou: "Mas quem é ela realmente?" A jovem mendiga começou a empurrar os destroços. A determinação em seus olhos crescia, mas antes que pudesse sair, uma sombra se abateu sobre eles. Da explosão, outra parte do telhado desabou, e ela caiu gritando. "Pai!" "Não!" John saltou, mas Marco segurou pelo braço. "Deixa, você não pode salvá-la." E naquele instante, o passado e o presente colidiram. A mãe de John olhou diretamente em seus olhos, e uma faísca de reconhecimento brilhou entre eles. "Você precisa escolher, John. A verdade pode ser a sua salvação, mas isso será doloroso." As palavras dela o atravessaram. Ele se virou para Marco, que tinha um sorriso triunfante. "Você estava por trás disso tudo, não é?" "Ah, John, sempre fui. E agora você precisa decidir se quer continuar nessa ilusão ou abraçar a verdade." A multidão pressionava, segurando a respiração, todos esperando um milagre ou um desfecho. E então, sem aviso, uma explosão ainda maior sacudiu o lugar. John olhou para sua mãe, e em uma fração de segundo, tudo passou diante de seus olhos. Ela apontou para o que restava da fazenda. "A verdade está escondida lá. Você precisa descobrir antes que tudo acabe." O olhar de John se voltou para a fumaça, e os gritos da jovem ecoaram em sua mente. Nesse instante de crise, tudo ficou claro e opaco ao mesmo tempo. Tudo o que ele acreditou ser real estava prestes a se desfazer como fumaça no ar. Nesse momento, uma figura emergiu da fumaça densa, quase como o espírito do fogo. John arregalou os olhos. Era jovem, mas algo estava diferente. Ela estava envolta em uma aura brilhante, como se as chamas não a tocassem. "Pai, a escolha não é sua apenas." Sua voz ressoou com uma força desconhecida. "Todo esse fogo não é só um desastre, é um renascimento." "Renascimento?" John repetiu, a perplexidade tomando conta dele. O que você está dizendo?" Antes que ela pudesse responder, um estrondo ressoou. Uma luz intensa irrompeu por trás dela, banhando tudo em uma luminosidade ofuscante. E nesse brilho cintilante, coisas começaram a ser reveladas. O passado não só se mostrava a John, mas a verdade sobre Marco e sua mãe começou a se desdobrar. "Você nunca soube a verdade sobre nós, John." Marco sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de choque. "Você é mais do que um simples pecuarista. Você é o herdeiro de um segredo que poderia mudar tudo." A multidão olhou com espanto.
O clima ficou carregado. Segredo? Que segredo? Seu pai fez uma escolha, John, disse a jovem, agora se aproximando com confiança. Ele não era apenas um pecuarista. Ele estava acumulando poder. E essa fazenda não é só uma propriedade. É o centro de algo muito maior. John estava confuso. O que isso significa? Nesse instante, sua mãe lançou um olhar grave para Marco. Você precisa entender, John. O que você pensava ser perda é, na verdade, uma oportunidade. O incêndio, a jovem. Tudo isso está conectado a uma antiga linhagem que precisa ser restaurada. A verdade começou a se desmanchar, revelando camadas de traições e laços invisíveis. A jovem mendiga era uma chave, e o fogo uma purificação. Os olhos de John se encheram de lágrimas. Ele estava prestes a perder tudo, mas ao mesmo tempo uma nova realidade surgia diante dele, uma que poderia salvá-lo. Mas a que custo? Ele olhou para a jovem e para Marco, e o peso da decisão se fez presente. Qual era o significado do renascimento e a verdadeira natureza dos laços familiares? O incêndio continuava, e no meio do caos, ele sentiu que a resposta estava mais perto do que nunca, mas ainda muito distante. O que aconteceria a seguir? O olhar de John estava fixo na jovem, enquanto seu coração disparava. O calor do fogo parecia dançar ao redor deles. Ele estava paralisado, preso entre o que sua mãe dizia e a ideia da jovem ser sua filha. O que isso significava? A mulher que ele havia ignorado agora poderia ser a única chance de resgatar tudo o que ele tinha perdido. Mas ele precisava ouvir mais. Jovem, quem você realmente é? Ele gritou, a fumaça se acumulando, tornando a cena ainda mais caótica. Ela abriu a boca, mas antes que pudesse responder, outro estrondo ressoou através do ar, como se o próprio chão estivesse se quebrando. Então, em meio ao alvoroço de gritos e fumaça, algo sombrio surgiu das sombras da fazenda em chamas. A figura encapuzada se aproximou, e a multidão recuou. Era uma presença imponente. Seus olhos brilhavam como se conhecessem todos os segredos do mundo. Todos pareceram prender a respiração. Chegou a hora, John, a figura disse, a voz envolta em eco. A verdade deve ser revelada. Ninguém precisa te ouvir, Marco gritou, mas a voz dele soou fraca diante do impacto da presença misteriosa. Você não sabe de nada. Não sou só um espectador, Marco. Eu sou parte de tudo isso. Agora a figura se desfez em um movimento suave, e todos puderam ver o rosto. Era a irmã de John, Laura. Mas a jovem estava diferente, como se carregasse o peso de muitas vidas. Laura? Ele disse confuso, o nó na garganta apertando ainda mais. O que aconteceu com você? Fui escondida, John, para te proteger. O fogo é só o começo. Dentro dele está a resposta que você procura. Ela apontou para as chamas como se elas fossem um portal. Mas antes que pudesse explicar mais, um rugido de fogo sobrepujou as palavras. John olhou ao redor, a multidão em pânico, cada um com expressões de horror e confusão. O que estava acontecendo? O mundo parecia ter se virado de cabeça para baixo. O que com certeza era uma simples fazenda, agora se tornava um epicentro de revelações horríveis. Fique longe desse fogo! Vamos todos morrer aqui! Alguém gritou, mas o terror só alimentou a urgência que John sentia. Ele olhou para a jovem. Eu preciso saber a verdade. No entanto, você não está preparado para o que vem a seguir, disse Laura, mas seus olhos estavam cheios de uma determinação feroz. Você está prestes a descobrir quem você realmente é. E o que você faz com essa informação vai definir seu futuro. Então, em um instante, uma explosão iluminou o céu. O calor aumentou e os escombros começavam a cair. John sentiu seu coração apertar, como se a vida estivesse escorrendo por suas mãos. Ele se virou para Marco. Você sabia disso, não sabia? Sabia o que ela era e o que ela poderia trazer. As chamas dispararam, revelando a verdade oculta.
A jovem mendiga começou a se transformar, suas feições mudando, revelando um semblante conhecido. Não era apenas uma mendiga. Era a verdadeira herdeira de John. Mas não apenas isso. Era também a manifestação de um legado que ele nunca compreendeu. Os sussurros da multidão agora eram gritos de pavor e incredulidade. Isso não pode ser, alguém disse. Aquela é sua outra filha? Os olhos de todos estavam fixos na jovem. Em John, em Laura. A cena era um turbilhão de emoção. O mistério da fazenda queimava em suas mãos. Decida, John. O passado está queimando diante de você. Laura gritou, a sensação de urgência crescendo com a fumaça que os envolvia. E então, como uma faísca no escuro, veio a revelação. A jovem não era apenas uma herdeira. Ela era a chave para um poder ancestral que poderia redimir ou destruir tudo que ele conhecia. John sentiu a realidade dobrar-se ao seu redor, e uma verdade inegável emergiu em sua mente. Não! Ele gritou, mas o eco de suas palavras se dissipou na fumaça. O que viria a seguir poderia mudar tudo. E enquanto o caos se desenrolava, uma nova pergunta surgia em sua mente. Ele estava preparado para o peso da verdade que estava prestes a ser revelada? O tempo estava acabando e assim também a oportunidade de redimir sua vida. O que mais ele não sabia? As chamas continuavam a devorar a fazenda, enquanto a tensão na área aumentava. John sentia o calor intenso em seu rosto e seu coração acelerava a cada instante. Ele olhou para a jovem, que agora parecia mais forte, como se todo aquele fogo estivesse despertando algo dentro dela. A multidão estava em choque, com os olhares fixos na cena. O que você quer dizer com isso? Você realmente é minha filha? A emoção na voz dele ecoou nas sombras. Sim, pai! A jovem gritou, se adiantando, os olhos brilhando com determinação. Eu sou tudo o que você tem, e o fogo é nossa chance de transformação. Precisamos encarar a verdade de frente. Marco, que cercava John, agora estava mais pálido do que nunca. Você não entende, John. Se você ceder a essa tolice, você perderá tudo. A voz dele tremia. Mas John estava além disso. A verdade o libertava, e com um último olhar para Marco, ele percebeu que não tinha mais o que temer. Quem somos? Estamos juntos! John gritou, decidindo que não poderia mais viver na sombra do passado. As chamas pareciam responder ao seu chamado, dançando em padrões hipnóticos, iluminando os rostos da multidão atrás deles. Laura se aproximou, estendendo a mão para sua mãe. Você precisa enxergar isso, mãe. O que o pai fez, a herança, é tempo de mudança. O choque nas expressões de todos era palpável. Elas estavam revelando um futuro que ainda não compreendiam, mas que todos sentiam em seus ossos. Renascimento, John murmurou, enquanto o fogo ao redor parecia pulsar. Então é isso que precisamos fazer. Precisamos deixar o passado queimar. Exatamente, a jovem respondeu, seus olhos fervilhando de vida. Você nunca poderá construir algo novo sem queimar o que não precisa mais. Vamos aproveitar isso. E naquele exato momento, a estrutura da fazenda começou a se desmoronar. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar quando uma parte do telhado finalmente desabou. Todos gritaram, mas John não hesitou. Ele usou a força que havia guardado por tantos anos e saltou em direção à jovem. Seus corpos se encontraram no calor do inferno, mas ele a puxou para perto, protegendo-a da queda. A multidão estava atenta, os olhos arregalados, enquanto a fumaça se dissipava e as chamas recuavam um pouco. O que está acontecendo? Murmurações balançavam pela plateia. Está tudo bem, Laura gritou, sua voz firme. Nós vamos sair. Estamos juntos. E ao dizer isso, a jovem mendiga fez um gesto que parecia convocar o poder das chamas. O calor se tornou uma onda, e inexplicavelmente as chamas começaram a girar, formando um redemoinho de luz que os envolveu. Vamos, juntos, agora! John declarou, enquanto o fogo ao redor deles parecia respeitar seu desejo. O momento era uma dança entre a destruição e a esperança.
Ele sentiu o peso do passado se desvanecer enquanto avançavam em direção ao futuro. Quando o redemoinho finalmente se dissolveu, o que sobrou não foi só a destruição, mas uma nova visão. O que foi deixado eram ruínas, mas abaixo disso havia a fundação de algo novo, uma promessa de recomeçar. Diante dessa nova realidade, John olhou para a jovem e pela primeira vez viu não só sua filha, mas a força dela. "Nunca vou te deixar novamente", ele disse, com lágrimas nos olhos. E, nas sombras do que se foi, uma nova esperança começou a brilhar. Enquanto a multidão aplaudia e se recuperava do choque, as verdadeiras conexões se formavam. John e a jovem sabiam que a jornada estava apenas começando. O que mais viriam a descobrir? Que segredos ainda estavam para ser revelados nas cinzas? E aí, você que acompanhou essa jornada intensa e cheia de reviravoltas, se você está aqui, é porque se importou com a história. Então, agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever no canal imediatamente, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo, mostrando que você quer mais. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações. Deixe suas teorias sobre o que veio a seguir. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.